Graça e paz, amados, sejam todos bem-vindos ao canal Graça para os Eleitos. Meu nome é Jean Barros. Estou mais uma vez aqui para trazer mais uma mensagem do Evangelho da Graça. Esse Evangelho que nos deixa em plena liberdade em Cristo Jesus. Um Evangelho que ilumina o nosso entendimento. Nós temos um tema para essa mensagem: ganhar almas para Jesus. Orgulho dos evangélicos. Nossa mensagem está baseada no livro histórico do apóstolo João, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 9 ao 17, que diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. 11. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. 14. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tem feito conhecer. 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E então, meus amados, Jesus de Nazaré está aqui falando com os seus discípulos, falando sobre o amor, não é? Jesus de Nazaré, quando ele tomou aquele corpo de carne, né? Porque Deus não é carne, Deus é espírito. Então, quando ele tomou aquele corpo de carne, ele veio para cumprir a lei de Moisés, né? E veio também pregando o amor, né? Acabamos de ler um texto aqui, onde ele fala só do amor, né? Só do amor. Ele veio cumprir a lei e falar do amor, né? A partir do versículo 9 ele já está dizendo, né? Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Essa era a mensagem de Jesus de Nazaré para os seus discípulos. E também ele cumpria a lei. Ele veio cumprir, mas depois, quando fosse para a cruz, ali ele abolia toda a lei. Foi o que aconteceu, né? Versículo 10 ele diz: Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor, né? Jesus ele não estava ensinando as pessoas a guardar mandamentos da lei, mas os mandamentos do Pai em relação ao amor. O 11 ele diz assim: Tenho-vos dito isto,
para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo, né? Jesus está falando do amor que os discípulos têm que ter uns com os outros, né? Para que se alegrasse. O 12 ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Veja que constantemente Jesus de Nazaré ele vem falando do amor. No versículo 13 ele diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Como ele estava ali, pregando o amor, e ele falou, né, que o maior amor ele ia demonstrar ali na cruz, que era se entregar àquela morte terrível de cruz, por amor de todos os discípulos, de todos os eleitos, né? De todos os seus filhos. Hoje, né? Hoje ele me chama de filhos. E ele diz que é o nosso Pai hoje, porque nós estamos vivendo o novo, a nova aliança. 14 ele diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ele estava ali na carne, ele chamava os discípulos de amigo. 15. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito. Ele disse: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Estava perto dele ir para a cruz, né, fazer aquele sacrifício, ascendeu aos céus, e com certeza os discípulos não iam saber o que Jesus estava fazendo lá na sua glória. Por isso que ele falou isso. O 16, ele diz assim: ó, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e desfruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, ele vos conceda. 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, né? Então o foco de Jesus era o amor. Ele não estava ali ensinando lei, mandamentos da lei, porque a lei veio para os injustos, veio como uma correção para todo Israel, e aos olhos de Deus era injusto. Eu já falei isso em outras pregações, mas muitas vezes é necessário a gente repetir algumas coisas para que você possa assimilar bem a mensagem do Evangelho da Graça. E hoje nós temos que viver o novo. Infelizmente, os filhos de Deus vivem o velho, né? Vivem na lei das obras. Como eu já falei anteriormente em outra mensagem, que o Evangelho da Graça não tem obras. Paulo disse: não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Porque a lei, o homem se exalta, se vangloria, mas na graça não tem isso. Deus nivelou todos, né, num nível só. Ninguém é mais do que ninguém, mas na lei sempre tem um que acha que sabe mais do que os outros e submete os seus filhos a ficar ali num jugo pesado desses homens. Mas o Evangelho da Graça, meus amados, é totalmente oposto à lei. Vamos voltar a falar aqui sobre o tema da mensagem, né? Ganhar almas para Jesus, orgulho dos evangélicos.
Vamos parar um pouco para refletir sobre esse tema. O que seria ganhar almas para Jesus? Isso na visão dos evangélicos. Às vezes as pessoas saem de casa cansada, atribulada, com algum tipo de problema e procura esses templos evangélicos para ouvir uma mensagem que acalme o seu coração, as esperanças sejam renovadas. E o que é que se ouve dentro desses templos evangélicos? Não só dentro desses templos evangélicos, mas às vezes em plena praça pública. A pessoa ali está pregando uma mensagem e muitas pessoas, como eu acabei de falar, precisando de uma palavra que venha acalmar o seu coração, que venha trazer felicidade, que venha lhe dar força para prosseguir no dia a dia, nesse mundo habitável de Deus. E ali você vai ouvir o quê? Você vai ouvir uma pregação judaizante. Não é evangelho da graça, é uma pregação judaizante, é uma pregação da lei. E de impacto logo você vai ouvir um homem ou uma pessoa, uma mulher, um pregador, uma pregadora que está ali trazendo a mensagem, vai te chamar de quê? De pecador. Vai botar na tua consciência que tu és uma pessoa pecadora ou pecador e que você precisa aceitar Jesus. E você procedendo assim, a partir daquele momento ali, você é salva. É assim que se ensina. Eu vim de lá. Então você é salva. E ali se faz uma oração. Muitos deles pedem para que Deus escreva o seu nome no livro da vida. Realmente, muitas coisas mexem com o ego da pessoa. E quando você não tem o conhecimento da graça, do verdadeiro evangelho, do novo, isso aí te prende, essas coisas te prendem, porque você está precisando de um alento. Entendeu? Te faz medo no começo, mas depois você vai se acalmando, porque ele diz, você agora é salvo. E ali você vai começar a praticar os preceitos da lei, tem que se batizar e aquela coisa toda, tem que frequentar um templo. E ali, em vez de você encontrar a liberdade, você encontrou o que? A escravidão. E você vai viver constantemente ali dentro daquele templo, aprendendo o que? O evangelho da graça, se fosse era bom, mas não é. Aprendendo o que? Leis judaicas, aprendendo obras, a fazer obras, a viver nas obras, a viver, a crer em mandamentos, em ordenanças. É o que tem dentro desses templos evangélicos. E a pessoa se torna um escravo desses homens. Só ele sabe, só eles mandam. Quando você não se submete a esses homens, eles te botam numa disciplina. Estou falando isso porque eu vim de lá. Estou aqui com mentira. E você se torna um escravo. Até o dia que Deus te revele o verdadeiro evangelho, que são as 14 cartas do apóstolo Paulo, porque o evangelho, meu amado, foi revelado a Paulo. Foi revelado a Paulo. E o evangelho revelado a Paulo não é nada para aceitar Jesus. O evangelho revelado a Paulo foi para mostrar
aos eleitos a posição que Cristo deixou eles com aquele sacrifício ali na cruz, sem pecado, né? Eleito para viver bem nessa terra, reinando com Cristo. E após essa carne voltar ao pó, você já sobe com Cristo para a eternidade. Volta para lá, de onde você vivia antes. Isso é que deve se mostrar para os eleitos. Não é chamar o eleito de pecador, porque o pecado não existe mais. O pecado foi abolido na cruz. O pecado era a transgressão da lei. E quando se chama alguém de pecador, está indo de encontro ao Cristo que fez aquele sacrifício ali na cruz para aniquilar o pecado. Paulo, escrevendo para os Hebreus, capítulo 9, versículo 26, diz que ele aniquilou o pecado ali na cruz com aquele único sacrifício. E por que a liderança evangélica fica chamando as pessoas de pecadores? Que desconhece essa verdade, não conhece a verdade do Evangelho. O Evangelho da graça, meu amado, vai mostrar a posição dos eleitos, a posição da igreja hoje. Você pode até estar perguntando, mas quem são os eleitos? Os eleitos, meu querido, é aquele que crê no sacrifício de Jesus. Se você crê, você é um eleito. Se você não crê, porque existe pessoas neste mundo que não crê de jeito nenhum e se proclama ateu e morre sem crer. Então esse não foi eleito. Porque Paulo, escrevendo para os Tessalonicenses, Paulo disse que a fé é dos eleitos. Quando Paulo falou para a igreja de Éfeso, ele disse que a fé é um dom. E quando ele falou para os Tessalonicenses, ele disse que é só dos eleitos. Só os eleitos é que vai crer, meu querido. Então, o que devia fazer os nossos irmãos evangélicos? Devia mostrar a posição dos eleitos. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, olha o que é que Paulo disse aos Tessalonicenses. Capítulo 3, vamos ler 1 e 2, que diz assim, ó: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos, meu amado. A fé é dos eleitos. Então, o que é que os nossos irmãos evangélicos têm que fazer hoje? Não é pregar lei, não é chamar de ninguém de pecador, não é chamar ninguém para aceitar Jesus. Isso tudo é falácia, isso não tem respaldo no Evangelho. O Evangelho foi revelado a Paulo. Paulo nunca ensinou ninguém a levar uma mensagem chamando as pessoas para aceitar Jesus. Paulo nunca chamou ninguém de pecador, porque não foi isso que ele recebeu de Cristo na sala do trono no terceiro céu. Ele recebeu uma mensagem que deixa eu e você livre, alegre, com segurança para viver nesse mundo. E expandir essa mensagem do Evangelho, mostrando a real posição dos eleitos, a real posição da igreja. Foi o que ele mostrou. Paulo, foi o que ele mostrou à igreja de Éfeso. Paulo mostrou à igreja de Éfeso a posição dos eleitos. É isso que nós devemos fazer, que seja num local físico, ou seja numa praça pública,
em qualquer canto onde a igreja de Deus vai se reunir, a mensagem não é para chamar ninguém para aceitar Jesus, a mensagem não é para chamar ninguém de pecador, meu amado. A mensagem, ela deve ser uma mensagem onde mostre a real posição da igreja hoje. Foi o que Paulo mostrou à igreja de Éfeso. Capítulo 1, a partir do versículo 3, ele escreveu para a igreja que se reunia em Éfeso e mostrou a posição da igreja. Olha o que é que ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa é a mensagem que liberta, essa é a mensagem que dá segurança aos seus filhos. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele já te predestinou, meu amado. Ele, quando te mandou para esse mundo e te cobriu de carne, pele e osso, você já veio por antecedência, já salvo, já liberto, já eleito. É essa a mensagem que deve ser pregada. Não é o contrário, chamando as pessoas de pecadores. Quando você chama alguém de pecador, meu amado, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não valeu nada na cruz. João Batista ainda, no período da lei, quando viu Jesus de Nazaré, o que foi que ele disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Tirou. Quando foi para a cruz, tirou, aniquilou o pecado. E como é que você pode chamar as pessoas de pecadores? Você está chamando Cristo de mentiroso, dizendo que ele não aniquilou pecado nenhum. Paulo escreveu à igreja de Hebreus, no capítulo 9, versículo 26, quando ele diz que pelo aquele único sacrifício que ele fez na cruz, aniquilou o pecado, e você fica chamando as pessoas de pecadores, meu amado. Como é que você aceita essas coisas? Você está no ensinamento errado desse. Então, aquele sacrifício de Cristo não valeu nada. Fica chamando as pessoas para aceitar Jesus. Você acha mesmo, meu amado, que Cristo precisa da intercessão do homem para pregar uma mensagem que nem da graça é? Uma mensagem judaizante, uma mensagem da lei, enganando as pessoas, chamando as pessoas para aceitar Jesus, e as pessoas que já estão ali, já atribulada, cansada. Você acha que Deus vai libertar as pessoas de pitadinha? Liberta 3 aqui, salva 4 ali, depois salva 5 ali. Você acha que Deus precisa do homem para estar salvando as almas de pitadinha, meu amado? Só na cabeça desses homens que não conhecem a verdade e continuam com essa falácia, com esse engano. E eles se vangloriam com isso. Ganhei tantas almas para Jesus. Outro diz, eu ganhei não sei quantas. Que ganhou alma para Jesus? Você viu logo no texto que a gente leu no começo. Jesus disse, não foi vocês que me escolheu. Eu que escolhi vocês. A minha escolha e a tua escolha que Deus fez foi na eternidade, meu amado. Foi na eternidade. Não foi aqui. E os homens ficam se vangloriando com essas coisas, se exaltando. É por isso que nós colocamos o tema, né? Ganha almas para Jesus, orgulho dos evangélicos, que na realidade eles não ganham nada. Eles querem aprisionar você dentro de um templo, pregando uma lei
que não tem valor nenhum. Paulo disse que abandonou essa lei e considera como escória. Depois o mesmo Paulo disse, se referindo a essa lei, que os evangélicos vivem nela, a lei das obras e das ordenanças. Paulo disse, a lei é inútil. Qual é a utilidade de você estar dentro desses templos, ouvindo pregações da lei? Qual é a utilidade na tua vida? Nenhuma. E você fica nesse engano, meu amado, rejeitando o novo, deixando de honrar Cristo, o Cristo ressuscitado, que sofreu quando estava aqui naquele corpo de carne. Foi perseguido pelos religiosos, foi levado até a cruz, sofreu, se entregou por mim e por você, meu amado. Para que hoje nós vivêssemos uma doutrina que Paulo chamou de sã doutrina, uma doutrina sadia, que te deixa em plena liberdade, segurança. E você prefere ficar submissa a um homem que não prega o evangelho, prega a lei, prega as ordenanças da lei, meu amado. Abra seus olhos, meu querido. Saia do engano. E eles se vangloriam com tudo. Eu sou pastor, o outro disse eu sou presbítero, né? E lá dentro existe uma concorrência. Essa concorrência de posição que causa até divisão. O Evangelho da Graça não tem isso. Deus nivelou todos. Paulo diz que todos são ministros. A igreja se reúne em qualquer lugar. E todos são ministros, todos têm a oportunidade de levar uma pregação da sã doutrina, do Evangelho da Graça. Não precisa você estar aprendendo teologia de lei. Porque quem nos ensina, o próprio Evangelho diz que é o próprio Cristo, que mora dentro de mim, e dentro de você que crê, e dentro de todos os eleitos, meu amado. Viva o novo, meu querido. É o que eu sempre falo nas minhas pregações. Viva o novo. Deixe de se vangloriar junto com esses homens. Ganhei tantas almas, ganhei tantas vidas. Não ganhei foi nada, meu amado. Isso é falácia, isso é enganação. A escolha foi na eternidade. Saia desse engano, meu querido. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele disse aos Filipenses, capítulo 2, versículo 3, ele disse, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo, disse Paulo. Né? Mas nesses lugares, cada um quer ser mais do que o outro. Né? Quer chegar no topo, quer chegar a doutores. Né? Doutores da lei. Não é doutor do Evangelho da Graça não, porque isso não tem no Evangelho da Graça, meu amado. Paulo escrevendo a primeira carta que ele escreveu à igreja que se reunia em Coríntios, capítulo 5, versículo 6, olha o que ele diz, não é boa a vossa vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Meu amado, quando você mistura lei com graça, leveda toda a massa, meu amado. Você não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Confunde a tua mente. Veja que Paulo ainda escrevendo para os Gálatas, a igreja que se reunia lá na Galácia, o que ele diz no capítulo 5, versículo 26. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É o que a gente vê nesse lugar, meu amado. Divisão, contenda, ambição. É o que se vê nesses lugares. Você acha que Jesus ia revelar
uma doutrina igual a essa, meu amado, para essa pessoa viver concorrendo umas com as outras. Um templo não visita, as pessoas que congregam num templo não visitam o outro, porque o outro age dessa maneira, o outro age dessa. Olha o que Paulo falou à igreja de Romanos, capítulo 3, versículo 27. Onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei, ele disse? Das obras? Não, disse Paulo, mas pela lei da fé. Essas invejas que tem nesses cantos, essas pessoas se gloriando que é pastor, que ganhou tantas vidas, outros agora eu sou diácono, outro eu fiz teologia, eu sou bacharel nisso, sou bacharel naquilo. Essas vanglórias, Paulo diz, é excluída não pela lei de Moisés, Paulo disse aqui, Romanos 3,27, mas pela lei da fé. Paulo também chamou lei do Espírito de vida, Romanos 8,2. Vamos dar uma conferida aqui. Romanos 8,2. Então o Evangelho desfaz com toda essa narrativa falsa, meu amado. Romanos 8,2. Olha o que é que diz. Romanos 8, capítulo 8, versículo 2. É isso mesmo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, que é a lei de Moisés. Então, a vanglória desses homens é excluída pela lei da fé, disse Paulo, se referindo ao Evangelho da graça. Então, essas invejas, essas divisões, essas exaltações desses homens, tudo é excluído pelo Evangelho da graça. Quando se entra nele, quando se abre esse coração, meu amado, para esse Evangelho, todas essas coisas saem da tua vida. Aí você vai dizer, meu Deus, onde era que eu estava? Você se sente livre, meu amigo. O Evangelho faz isso. E eu pensei que era livre. Quantas vezes eu li um versículo que Jesus de Nazaré falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu dizia, graças a Deus eu sou livre. Não era livre não, amado. Submissa a um homem, escravo de um templo, constantemente. Quantas vezes eu deixei de me reunir com minha família, e dar um passeio, ir para uma churrascaria, ir para uma praia com minha família. Era quase a semana todinha dentro desses templos, escravo, meu amado. Quase domingo a domingo. Quantas vezes minha esposa me chamou para sair? Não, eu vou para a igreja. Que vou para a igreja, meu amado? Saia do engano. É inadmissível. Em pleno século XXI, o Evangelho da Graça sendo pregado em todos os lugares, pelas redes sociais, e você rejeitar esse Evangelho, meu amado, para viver um Evangelho que Paulo disse que não tem mais valor de nada, meu amado, que é o Evangelho da lei, é chamado de Evangelho da lei. Eu queria que você acompanhasse uma palavra que Paulo falou para a igreja dos Gálatas, falando de dois evangelhos. Talvez você diga, existe dois evangelhos? Paulo não está mentindo. Gálatas, deixa eu ver aqui. Evangelho de Gálatas. Gálatas 2. Pronto. Gálatas capítulo 2, versículo 7. Olha o que é que ele diz. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, que é um evangelho, né? O evangelho da incircuncisão, me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou
eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Paulo está falando de dois evangelhos aqui, ó. O evangelho da circuncisão, que se refere à lei, e ao evangelho da incircuncisão, que se refere ao evangelho da graça, que foi confiado a ele. Ele diz, foi confiado a mim. E a Pedro, a Tiago, e a João, e a todos os outros apóstolos, foi confiado a eles o evangelho da circuncisão, que se refere ao evangelho da lei, para que eles pregassem lei para os judeus, porque eles rejeitaram esse evangelho da graça. Aí Jesus levantou os 11, que Judas estava morto, né? Vocês vão pregar a lei. Eles não querem lei? Pregue leis para ele. Agora Paulo, eu escolhi ele para que ele pregasse o evangelho da graça para os gentios que você rejeitaram esse evangelho. Então, Paulo pregou esse evangelho para nós. Mas o que é que a gente está vendo hoje, em pleno século XXI? Gentios querendo ser judeu e recebendo o evangelho da circuncisão, que é o evangelho da lei. E vive aí, sem liberdade, preso a esses homens que se proclamam pastores. Nem Jesus hoje diz que é pastor. Ele não diz que é pastor hoje. Ele foi pastor, hoje ele não é mais. Porque se Jesus disser para mim, para você que ele é pastor, ele está retrocedendo, porque pastor é uma metáfora, uma representação. Só esses homens que diz que é pastor e te trata como ovelha. Aí vive aí um bocado de filho de Deus, e são muitos, submissos a esses homens, escravizados por esses homens, porque rejeita uma doutrina sadia dessa. Paulo chamou de sã doutrina. Meu amado, abra seus olhos e saia do engano. Eu sempre vou bater nessa tecla, virar outras mensagens, meu amado. Eu sempre vou trazer uma mensagem pautada não na lei, mas no evangelho da graça. A doutrina sadia, a doutrina que dá liberdade, meu irmão. Você vai ficar submisso a esses homens. E cada um deles tem uma doutrina. Quando você sai de um tempo e vai para outro, aí diz, não, mas aqui é diferente. Cada igreja, eles dizem bem assim, cada igreja tem sua doutrina. Peraí, e quantas doutrinas Cristo deixou? Não é uma só? E por que ele disse que cada igreja tem sua doutrina? Doutrina de homem, meu amado. Saia dessa. Doutrina de homem. Não pode usar bermuda, que é pecado. Não pode ir para a praia porque tem mulher pelada e você está botando os olhos ali, você está pecando. Tudo esses homens inventam, meu amado. Pecado não existe mais. O que existe são obras da carne, que não pode ser chamado de pecado. Apesar de ser um pecado, as obras da carne. Mas o que Paulo ensinou foi isso, que são obras da carne. O pecado você não tinha domínio sobre ele. Era 613 mandamentos para você cumprir. Quando você tropeçava num, você pecava, tinha que começar de novo. A diferença é essa, que pecado, os judeus não tinham domínio sobre o pecado. Quando Cristo foi para a cruz e aboliu o pecado, hoje são obras da carne. E Paulo diz que você tem domínio sobre as obras da carne. Vem o desejo de adulterar. Não. Eu tenho que resistir. Eu sou um eleito de Deus. Eu não posso fazer isso, adulterar. Eu tenho minha esposa. Você tem controle, meu amado, nas obras da carne. Vem o desejo de matar, não. Não é nada de diabo, meu amado. O diabo é uma falácia para prender você ali dentro.
As obras da carne, Gálatas 5,19, não tem nada de diabo, meu amado. É obra da carne, é o desejo da carne. 5,19, né? Gálatas, vamos lá. Vamos ver aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, versículo 20, idolatria, feitiçaria. Ele diz que é do diabo, né? O evangelho diz que é da carne. A feitiçaria não tem nada de diabo, é carne. É o desejo da carne. Não tenha medo, meu amado. Quando você está na lei, você tem medo. Ih, não é macumba, feitiçaria. Não faz mal nenhum. Nem faz bem, nem faz mal. É obra da carne, meu amado. Feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. 21. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tem nada de diabo, meu amado. É a carne. Quem tem uma carne dessa tem que ter controle. E Jesus, no trono da sua glória, passou para Paulo: diga meus filhos lá, que são tudo obra da carne. E eles têm poder sobre a carne, de controlar. Só faz a vontade da carne se quiser, só mata se quiser, só rouba se quiser, só mente se quiser. Você tem domínio, meu amado. O pecado ninguém tinha domínio. E nunca foi para nós o pecado. O pecado, Deus não imputava pecado em mim nem em você, que nós somos gentios. O pecado era onde havia lei. Era para todo Israel. E Cristo, quando foi para a cruz, aniquilou o pecado, meu amado. Como é que eu vou estar fazendo uma pregação judaizante, chamando meus irmãos de pecadores, meu amado? Você tá afrontando o Cristo, o Deus vivo. Hebreus 9, 26. Vou ter que ler. Porque tem muito que é igual a Tomé. Você tem que mostrar. 9, 26. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Aniquilou ou não aniquilou? Aniquilou. Não chame mais ninguém de pecador, meu amado. Mostre a posição dos eleitos. Só quem vai crer é eleito. Porque Cristo aboliu o pecado. Mostre a posição da igreja, que é uma igreja santa, é uma igreja mais que vencedora, é uma igreja predestinada, é uma igreja abençoada com todas as sortes de bênção. Esse negócio de dizer culto da bênção, isso é falácia para extorquir você financeiramente. Culto da vitória. Se ele já mostrou a posição da igreja, que é uma igreja mais que vencedora, qual é o culto da vitória, meu amado? Você vai para esse culto da vitória, você vai como derrotado, como desgraçado. E você não é isso. E para que você vai para esse culto da vitória? Isso é coisa de homem, meu amado. Para te prender ali dentro e tomar o teu dinheiro. Aqui eu termino essa mensagem, mas virá outras mensagens, para que você continue crescendo. Eu peço para você se inscrever no canal, meu amado. Se inscreva no canal, dê o seu like, faça um comentário, me ajude a pregar esse evangelho da graça. Esse evangelho que deixa as pessoas livres, como eu estou hoje. Saí da prisão, 17 anos na prisão, hoje eu sou livre. Sirvo a Deus em liberdade. Graça e paz, meus amados.